Bem-vindos todos a mais um vídeo do canal da Escola Clássica e hoje nós vamos falar de um assunto básico, mas que confunde muito e o pessoal pergunta pra caramba aqui no nosso curso de latim, né, na Escola Clássica, tá? Sobre os gêneros, né? O gênero das palavras, certo? O latim, como muitos que estão assistindo já devem saber, tem três gêneros. Ainda se fala de um comum, o quarto, mas nós não vamos falar sobre isso agora. Ele é um que aparece, né? É um gênero que aparece na gramática antiga de Donato, mas não se enquadra agora na maioria dos casos, que é o que nós vamos estudar na língua latina, né, quando nós estamos aprendendo latim. Assim como a língua alemã, nós temos esses três gêneros, então, masculino, feminino e neutro. Esses gêneros eles estão ligados de várias formas ao que acontece na gramática latina, e é importante que nós conheçamos essas formas de ligação que eles têm com as palavras, né? Porque senão nós estaremos apenas decorando ou memorizando, adestrando a nossa imaginação, a nossa memória, para que saiba essas palavras, né, para que conheça, mas elas não vão conter nenhuma lógica entre as frases nas quais elas são aplicadas, elas não vão conter nenhuma relação maior com essas frases. Isso é um problema. Nós temos que entender, então, nós não vamos sempre entender por que uma palavra é masculina, feminina ou neutra. Nem sempre vamos entender ou estará ali ou será explícito essa palavra é feminina porque, é claro, aqui há ela é feminina com relação a essa outra aqui, né? Então não estamos falando sempre de algo que possamos notar a qual dualidade ela pertence, né? Sabemos que, por exemplo, quando falamos em vir e fêmina, nós estamos falando na dualidade, né? Homem, mulher, nós estamos falando em opostos, né? Nós estamos falando em complementares e nem sempre uma palavra será feminina ou masculina pelo mesmo motivo. Esses pontos, isso é muito importante notar porque muitas vezes é importante que nós usemos bem a palavra e às vezes depois notamos por que ela é neutra ou por que ela é masculina ou feminina. Então, essas relações das quais eu falava antes não são necessariamente relações causais, né? Não são necessariamente a causa dela ser masculina ou feminina, mas são relações que nos ajudam a ter essa palavra com a identidade dela ali, com esse registro dela, com o fato dela ser o gênero dela registrado nela na nossa memória. Então, vamos pensar que uma das coisas que mais nos ajuda a perceber, a saber inclusive por textos, né? Porque é muito importante, muito do latim que nós vamos aprender será por textos, nós leremos textos e nesses textos palavras novas aparecerão e delas nós temos que saber tirar certas informações. Quanto à irregularidade, por exemplo, as terminações das palavras estão relacionadas ao gênero, né? Como nós temos três palavras de primeira e segunda declinação que nos ajudam a ter a terminação, que é muito comum no latim, do gênero feminino, masculino e neutro. Nós temos, por exemplo, a palavra ínsula, temos fluvius e oppidum. Né? Ínsula, fluvius, oppidum. Ínsula é
obviamente, feminina, é uma palavra feminina. Oppidum é uma palavra neutra, né? Então, facilmente nós percebemos aqui, um termina com A, tem essa vogal aberta, o outro termina com essa nasalização, oppidum, oppidum. Fluvius, então com US, fluvius. Nós notamos até uma certa oposição entre us e a. Há uma certa oposição de uma vogal, né, que fecha e que dá um tom mais grave, e de uma que tem uma vogal aberta que produz esse som como em femina, insular. Essa diferença faz parte também, faz parte da formação da língua, faz parte de como nós conhecemos as coisas também. Até porque nós vamos falar de uma tradição passada, né? No caso do latim, nós vamos falar de uma tradição oral, e no caso do grego também. Então aqui tem essas correspondências, embora elas possam ser muito melhor investigadas. Então, como eu dizia, nós temos oppidum, fluvius, insula. Essa regularidade nós podemos pensar nela porque ela se repete muito. Nós podemos tê-la na memória como algo regular, né? Nós podemos aprender isso como algo regular, embora aconteçam algumas exceções. Por exemplo, nós temos a palavra shellus. Shellus é uma palavra neutra, né? Não é masculina, mas é uma exceção. É algo que acontece poucas vezes. Termos shellus, como, por exemplo, uma palavra como essa, e ela ser uma palavra neutra e não masculina. Nós temos também uma palavra neutra, corpus. Corpus é uma palavra neutra. E, enfim, nós temos algumas dessas, mas não são a predominância. A flexão é aquilo que vai... A flexão das palavras é aquilo que vai ordená-las na nossa imaginação, né, na nossa memória. É o que vai ordená-las na nossa experiência aqui, na nossa leitura. Um caso, eu vou dar frases aqui diretas de exemplos de como funciona essa flexão quando nós temos um nome e um adjetivo que deve concordar com esse nome. Normalmente, algumas palavras que têm a terminação por exemplo, são palavras de terceira declinação, às vezes, elas não necessariamente vão manter uma regularidade, mas nós a reconheceremos o gênero da palavra por algum outro adjetivo ou pelo uso próprio que ela recebe numa frase, né? Ou pela concordância por alguma outra palavra que concorde com ela num determinado texto. O exemplo, então, de uma palavra de primeira declinação, uma palavra feminina aqui que nós podemos usar. Insula, como eu já havia mostrado. Sicilia insula est. Então, a Sicília é uma ilha. Sicilia insula est. Sicilia insula magna est. Insula magna est. Insula magna. Agora no caso de fluvius. Nilo, né? Nilus fluvius est. Nilus fluvius est. Nilus fluvius manius est. Nilus fluvius manius est. Notem que quando nós temos um adjetivo, ele pode participar das frases nos três gêneros. Magna, e agora nós dizemos o segundo, manius, né? Agora para palavras masculinas, manius. Magna, manius.
nilus fluvius manius est. O exemplo com uma palavra neutra. Roma oppidum manium est. Oppidum manium est. E assim funcionará, exatamente dessa mesma forma, será no resto dos casos, né? Então, eu mostrei aqui todas essas palavras no caso nominativo, mas assim será também para o caso acusativo, genitivo, dativo, ablativo, assim será nesses outros casos. Esse adjetivo manium, manius, mania também declinará conforme palavras femininas, no caso de mania, masculinas, no caso de manius, e neutras, no caso de manium, certo? Nós poderemos reconhecer, então, o gênero das palavras, vendo esse adjetivo. Muitas vezes uma palavra como, por exemplo, supomos frater, frater, e nós vamos colocar aqui um adjetivo de grande, nós diremos frater manius, manius, e não frater manium. Nós não, lembrando que muitas vezes não sabemos se é uma palavra feminina ou masculina. Por exemplo, mater, mania, mater, mania, e não mater, manium, né? Nós teremos ali, se não soubéssemos que frater é uma palavra masculina, poderíamos reconhecer o gênero da palavra pelo adjetivo manius. Isso é muito importante durante a leitura dos textos, e as palavras de primeira e segunda declinação nos ajudam a diferenciar essas coisas. Já o caso das palavras de terceira, quarta e quinta declinação, às vezes podem ser mais difíceis de diferenciar de primeira, né, na primeira, mas é importante também que sempre que vejamos uma palavra nova dessa, já tomemos o conhecimento do gênero que ela tem. Então aqui essas orientações são justamente para que o estudo fique mais rápido, né? Fique melhor, mais proveitoso. Então, por último, nós vamos ver aqui como é essa declinação completa de uma palavra feminina, uma masculina e uma neutra. No singular, primeiro. Não vamos nos alongar ao plural, isso é uma coisa que todos podem procurar depois, como é o plural dessas palavras, né? Mas agora só por uma questão da diferenciação e até de guardar semelhanças entre uma e outra. Das palavras, uma palavra de primeira declinação, ou seja, feminina, com essa terminação no genitivo em ae, ae, que nós na pronúncia eclesiástica dizemos apenas e. Insula é o nominativo, por exemplo, insula. Acusativo, insulam. Genitivo, insule. Dativo, insule. Também da mesma forma. Ablativo, insular. Insular, com um tempo a mais ao fim, na última sílaba, né? Na última vogal, ela tem mais tempo. Depois, uma palavra masculina, fluvius. Nominativo, fluvius. Acusativo, fluvium. Genitivo, fluvii, fluvii. Dativo, fluvio. E ablativo, fluvio. Aqui nós temos a repetição, né? Nós temos essa mesma semelhança aqui, fluvio e fluvio, certo? No dativo e no ablativo. Depois, nós temos uma palavra neutra, oppidum. Oppidum, o acusativo oppidum, da mesma forma, oppidum, acusativo oppidum, genitivo oppidi, assim como é no masculino mesmo, fluvii, oppidi, e depois oppido
e ópido no ablativo. No dativo, nós temos ópido, assim como flúvio, e nós notamos aqui que o genitivo, o dativo e o ablativo têm a mesma forma, né? São semelhantes aqui no masculino e no neutro. O que as coloca na categoria, né? O que as coloca no grupo da segunda declinação é o genitivo, como eu também já expliquei em alguns outros vídeos aqui do canal. O genitivo é aquele que denomina, aquele que separa o que é de primeira, segunda, terceira declinação, por exemplo, quarta e quinta. Então, ficamos por aqui. Espero que esse conteúdo tenha ajudado todos a esclarecerem essa questão, que é uma confusão que pode acontecer durante os estudos da língua latina. E muito obrigado. Continue aqui assistindo o nosso canal. Curte aí os nossos vídeos, se inscreve em todo o nosso conteúdo e nos acompanha também nas outras redes, né, nos outros meios aí de comunicação. Muito obrigado e até um próximo vídeo.